Ok, vou botar mesmo assim. Aí. Pode mandar já. Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma rodada de palestras do primeiro webinar do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos. Dar as boas-vindas para os palestrantes de hoje em nome da coordenadora, a professora Sandra. Eu sou a professora Jaciane, sou subcoordenadora do PPGAL. Hoje o nosso tema é tendência dos biomateriais e sua aplicação em alimentos. A gente tem a honra de receber a professora Alcilene, o professor German e a professora Cristiane, que é a nossa egressa. Eu vou apresentar os três palestrantes, na sequência, então, a gente vai ter a palestra da professora Cristiane, depois professor German, na sequência, professora Alcilene, e para encerrar, a gente pode fazer uma mesa redonda com questionamentos. A professora Alcilene Fritz é professora titular do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da UFSC. Ela atuou como coordenadora e subcoordenadora do PPGAL durante 8 anos, né, dando valiosas contribuições no nosso programa. Inclusive, quando eu fui aluna, a professora Alcilene fez parte da coordenação e me ajudou bastante naquela época. A professora Alcilene, ela tem experiência na área de engenharia de alimentos e engenharia química, com ênfase em pesquisas em nano e biomateriais, que aumentam a funcionalidade dos alimentos associados à sua conservação. O professor German Ayala Valência entrou junto comigo, né, em 2018, no programa no Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos da UFSC, é professor também do programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos. Ele atua principalmente na área de ciência de alimentos e ciência dos materiais, com ênfase na produção de filmes à base de polímeros, nanotecnologia e compostos bioativos. E a professora Cristiane Fagundes, que é formada em Engenharia de Alimentos, tem mestrado e doutorado também em Engenharia de Alimentos aqui pela UFSC. Atualmente é professora do Instituto Federal Catarinense no campus de Concórdia. Possui experiência na área de engenharia, ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase nos seguintes temas: tecnologia de cereais, amido e operações unitárias. Sejam bem-vindos. Podem iniciar a palestra. Obrigada. Acho que eu vou começar, então, aqui apresentando a minha tela. Eu vou desligar minha câmera, tá, Cris? Você pode compartilhar, Cristiane. Bem, minha tela? Está carregando. Ok, já podemos ver. Então, quero começar agradecendo, né, ao convite. Fiquei muito feliz de poder participar do webinar de comemoração dos 20 anos do programa, do qual eu fiz parte durante 6 anos, né? Ingressei no programa em 2007 e fiquei até 2013. Então, eu fiz o meu mestrado e doutorado sob a orientação da professora Alcilene. Eu sou, assim, muito grata ao programa, por tudo que eu aprendi, grata aos professores, né, pelos conhecimentos repassados, e também quero expressar minha gratidão especial pela Alcilene, né, que durante todos esses anos que eu estive aí, ela não mediu esforços, assim, para me ajudar. Então, eu tenho, assim, um carinho muito especial por ela, por tudo que ela fez por mim durante esses anos que eu estive aí. Tenho muita saudade, né, desses tempos que a gente trabalhava nos laboratórios, enfim. Eu comecei o mestrado no laboratório, era aquele antigo, atrás da sala dos professores ainda. Aí depois nós mudamos lá para os laboratórios novos. Então, pude vivenciar toda essa parte de mudança, né, de melhoramento, enfim, dos laboratórios em que nós trabalhamos. Então, eu trabalhei junto com a Alcilene no Laboratório de Propriedades Físico-Químicas de Alimentos, o PROFI, né? Então, eu como aluna, egressa do programa, nós combinamos eu falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Como que foi a minha trajetória durante o programa, os trabalhos realizados. Então, vou começar falando da minha graduação. Eu fiz a minha graduação em Engenharia de Alimentos também na UFSC, então ingressei em 2001, na metade, e finalizei as disciplinas em 2006, na época, o curso eram 5 anos de disciplinas, né? Acho que agora mudou um pouco. E depois você saía, então, para fazer o seu estágio.
Em 2007 eu voltei, então, para fazer o mestrado. Então, meu mestrado foi de 2007 a 2009, sob a orientação da professora Alcilene e com a orientação da professora Renata. Então, a professora Renata nos ajudou bastante em algumas análises. Tivemos alguns equipamentos que nós não tínhamos ali no nosso laboratório, então ela orientou o trabalho e nos assessorou nessa parte. Então, durante o meu mestrado, nós trabalhamos com maçãs minimamente processadas. Então, vou falar um pouquinho do trabalho, como que era feito. Nós higienizávamos essa maçã, depois a gente fazia os cortes, né? Depois nós aplicávamos também um tratamento químico com ácido ascórbico, uma solução de 2%, para evitar o escurecimento do fruto, e depois também uma solução de cloreto de cálcio para evitar o amolecimento. Em seguida, se retirava o excesso de água e depois a gente embalava em atmosfera modificada passiva. Então, a gente não injetava gases ali dentro, a própria respiração do fruto ia reduzindo aquela concentração de oxigênio ali, e a permeabilidade da embalagem, então, fazia com que ali determinada quantidade de gases entrasse pela embalagem. Depois desse determinado tempo de armazenamento, ocorre, então, o equilíbrio de gases dentro da embalagem. E isso, então, acaba reduzindo a taxa respiratória do fruto e levando a um aumento do período de conservação. Então, nós testamos aí 3 diferentes temperaturas, foram 2, 5 e 7 graus Celsius que nós armazenamos. Verificamos a concentração gasosa, né, a influência dessa temperatura na concentração gasosa, na taxa respiratória, também nas características físico-químicas, sensoriais e microbiológicas do produto. Então, a gente fez aí análise sensorial, microbiológica, e nós verificamos que a maçã se manteve muito bem durante um período de 11 dias. Então, tivemos aí um bom resultado do nosso produto. Depois, nós focamos também na avaliação da taxa respiratória. Então, nós fizemos uma avaliação da quantidade de CO2 e oxigênio, essa variação que ocorria no produto, ali mais ou menos de 20 em 20 horas. Nós avaliávamos, então, coletávamos, né, esses dados e depois a gente fazia essa avaliação em cromatógrafo. Era, inclusive, o cromatógrafo do laboratório da professora Regina, na época. E depois a gente colocou esses dados, então, em um programa do MATLAB, e o programa nos dava, então, a taxa respiratória, né, e mostrando ali qual que era a temperatura, a melhor temperatura de armazenamento do fruto, aquela que reduzia, né, a taxa respiratória ao longo do armazenamento. Em seguida, então, eu vou falar um pouquinho aí dos biomateriais, que são materiais que eu também trabalhei durante o meu doutorado. A ideia era aplicar cobertura comestível em tomates, e foi, né, isso que nós fizemos. Então, de início, nós fizemos aí vários testes com diferentes coberturas, usamos alginato, caragena, enfim. Fizemos também alguns testes de higienização desses vegetais utilizando ozônio. E depois disso, eu fui, então, fazer o doutorado sanduíche na Espanha. E lá eu utilizei, então, a aplicação de coberturas comestíveis em tomates. Então, esses biomateriais, eles são definidos como materiais naturais ou sintéticos que podem interagir com sistemas biológicos para melhorar as suas funções. Então, é bastante comentado sobre biomateriais também na área médica, né? Próteses dentárias, próteses ósseas, e também já vem sendo utilizados esses biomateriais para aplicação em alimentos. Então, o objetivo do uso desses biomateriais em alimentos é conservar durante um tempo maior, ou seja, aumentar a vida útil, de alguma forma, desses alimentos. Nós focamos mais, né, no uso desses biomateriais em coberturas biodegradáveis, coberturas comestíveis,
também é bastante utilizado em filmes biodegradáveis, né? Ambos eles têm a mesma função, né? A ideia, o filme, então, ele recobre esse alimento, ele protege da luz, ele protege de impacto, evita oxidações, reduz o contato com o ar ambiente, né? Se for um vegetal, reduz a taxa respiratória, e a cobertura comestível da mesma forma. A única diferença é que essa cobertura ela fica aderida na superfície do alimento, né? Fazendo aí, se tornando parte desse alimento. Então, inclusive, é consumido. A cobertura pode ser consumida, né? Junto com o alimento. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as funções dessas coberturas comestíveis. Então, aqui eu coloquei um desenho, que é um esqueminha, onde a gente tem, então, aqui em amarelo a cobertura comestível, junto com seus compostos, e aqui dentro nós temos o alimento, né? Então, aqui mostrando quais seriam as funções dessas coberturas comestíveis, porque estudar, trabalhar com essas coberturas, né? Então, uma das funções é proteção estrutural e prevenção de deterioração. Então, reduz as reações químicas de oxidação, porque evita o contato com o oxigênio, né? Ou reduz esse contato com o oxigênio. Protege o alimento do crescimento microbiano, protege o alimento do contato com a luz também, e pode proteger também do estresse mecânico. Também pode evitar essa permeação de compostos como água, lipídios, sais, flavor e aditivos, né? Essa permeação de compostos do alimento para a área externa, que vai fazer com que esse alimento ele se deteriore ou altere as suas características sensoriais. As coberturas comestíveis, elas também servem como barreiras a gases e a vapor d'água. Então, aqui é uma função bem importante, né? Então, esse alimento, ao longo do armazenamento, geralmente ele perde água e altera suas características. Então, uma das funções dessas coberturas é evitar essa perda de água. Pode ser barreira também para gases, né? Quando se fala principalmente de vegetais, frutas, isso é bem importante, porque eles respiram, então eles consomem oxigênio, e consumindo aumenta a taxa respiratória, e aumentando a taxa respiratória, aumenta a degradação desses vegetais. Então, quando você coloca uma barreira a gases, você consegue prolongar a vida útil do teu produto, certo? E também esses revestimentos comestíveis, essas coberturas, elas podem ser veículos de aditivos ou compostos ativos, né? Eu posso incorporar aqui alguns compostos como antimicrobianos, antioxidantes, agentes de cor, flavor, para melhorar a característica do meu alimento. Então, eu evito aqui o crescimento de micro-organismos, posso também incorporar compostos antioxidantes nesse meu alimento, agentes de cor, melhorar a aparência, ou até mesmo flavor. Falando um pouquinho também dos componentes que fazem parte dessas coberturas comestíveis. Então, aqui nós temos os principais componentes, que seriam os biopolímeros ou os biomateriais, né? Entre eles, nós temos polissacarídeos, os mais comuns e mais utilizados, inclusive eu utilizei um derivado de celulose. Temos também derivados de amidos, alginatos, pectinas. Temos trabalhos bastante recentes ainda que utilizam quitosana, carragena como componentes biopolímeros, né, de polissacarídeos. E temos também as proteínas, então proteína de soja, milho, glúten, gelatina, são bastante comuns de serem utilizadas, então, como os principais componentes dessas coberturas. Esses biopolímeros, polissacarídeos e proteínas, eles têm uma boa barreira a gases, né? Então, são importantes na barreira a gases, componentes importantes das coberturas nessa barreira. No entanto, eles não formam uma boa barreira para a perda de água. Por isso, é importante que sejam adicionados os lipídios, para que se forme ali, que essa cobertura tenha, então, essa barreira à perda de água. Os mais utilizados, cera de abelha, triglicerídeos, monoglicerídeos e ácidos graxos.
Os solventes mais utilizados, então, são a água e etanol, e temos também alguns aditivos, como plastificantes, emulsificantes e agentes de reticulação, que melhoram essa funcionalidade, né, de proteção à perda de água, à proteção aos gases, né? Então, esses plastificantes, eles melhoram essas propriedades mecânicas também dessas coberturas ou filmes comestíveis. Nós temos também outros aditivos, como antioxidantes, antimicrobianos, agentes de cor, que podem ser e são, né, bastante utilizados, bastante adicionados nessas coberturas para melhorar a estabilidade e também adquirir, para que a cobertura adquira também outras funções, né, melhorar essas funcionalidades das coberturas comestíveis. Então, falando agora, entrando, né, na etapa do meu doutorado, propriamente dito, como eu disse antes, a gente fez alguns testes, né, ali no primeiro, segundo ano, vários testes com coberturas, testes onde a gente utilizou o O3 para higienizar esses vegetais, e depois eu fiz, então, eu fui para a Espanha para fazer o meu doutorado sanduíche. E lá nós trabalhamos com coberturas comestíveis, então eu tinha pesquisado que a Maria Bernardita e o Luiz falou, eles trabalhavam bastante, tinham bastante conhecimento a respeito de coberturas comestíveis. Ele é um microbiologista e ele trabalha junto com ela, né, adicionando então alguns aditivos para reduzir o crescimento de micro-organismos em vegetais. Eles trabalham bastante com laranjas, né, em Valência, no Instituto Valenciano de Pesquisas Agrárias, eles trabalham. Então, chegando lá, foi muito bom, assim, eles são muito organizados, então já tinham tudo preparado, mais ou menos, o que a gente ia pesquisar, né, eu já tinha falado mais ou menos, mandado o projeto, que a gente queria trabalhar com tomate cereja, e eles tinham já montado, então, todo um esquema da pesquisa que eu faria lá. Então, nós trabalhamos com coberturas comestíveis à base de hidroxipropilmetilcelulose, que é um biomaterial, né? Tínhamos ali outros compostos, cera de abelha, enfim. E adicionado nessa cobertura comestível, nós tínhamos aí alguns compostos antifúngicos, né? Então, eu pesquisei quais eram os fungos que mais alteravam ou deterioravam tomates. Então, nós verificamos que era Alternaria e Botrytis. Então, eu fiz uma busca de quais aditivos GRAS, né, que são aditivos reconhecidos como seguros para aplicação em alimentos. Então, eu fiz toda uma busca de quais aditivos poderiam ser aplicados e que tivessem algum efeito para reduzir ou inibir o crescimento da Botrytis e também da Alternaria. Então, primeiramente, a gente fez testes in vitro. Então, testamos em placas, né, esses aditivos. Nós testamos 3 diferentes concentrações. Nós adicionamos esses aditivos no próprio agar, né? Então, nós pegávamos ali, preparávamos o agar já com aditivo e depois nós inoculávamos esses micro-organismos nas placas. Então, cada placa ali, né, a gente fez com repetições, tinha um aditivo diferente e continha ou a Botrytis inoculada ou a Alternaria. Depois de definir, então, quais eram os melhores antifúngicos, né, in vitro, nós aplicamos, então, adicionamos esses antifúngicos na cobertura comestível. Então, como que a gente fazia? A gente pegava os tomates, higienizava, né, depois eles eram secos, e a gente fazia o que eles chamavam de ferida. Então, a gente feria ali o tomate com uma haste de ferro, e depois nós inoculávamos um caldo que continha 10⁶ esporos por ml de cada um dos micro-organismos, né? Ou Botrytis ou Alternaria. Nós deixávamos isso por 24 horas a temperatura ambiente para que o fungo enraizasse no tomate, e depois nós fazíamos, então, a aplicação da cobertura comestível contendo o antifúngico. Depois essa cobertura secava, enfim, e a gente verificou como que agiam, então, esses antifúngicos em vivo.
os tomates. Foram testados aí em torno de 12 antifúngicos in vitro e tiramos, então, como resposta, 4 antifúngicos que foram os melhores para botrites, né? Carbonato de potássio, fosfato de amônio, bicarbonato de potássio, eram todos sais, todos eles reconhecidos como seguros, né? Para a alternária, tinha também os sais de parabenos, que a gente obteve bons resultados, e também o benzoato de sódio. Então, tudo isso foi depois. Nós utilizamos esses antifúngicos, né, que tiveram um bom comportamento, nós utilizamos em trabalhos para avaliar a cobertura comestível. Então, junto com a cobertura comestível, nós testamos os antifúngicos. Então, nesses trabalhos nós separamos, né? Então, um trabalho a gente avaliou a cobertura comestível com antifúngicos para a alternária e verificamos como se comportava essa cobertura nos parâmetros de qualidade, então, do fruto, do tomate. Nós avaliamos pH, sólidos solúveis, cor, etileno, taxa respiratória, um trabalho bem completo. E nós verificamos que para a alternária, o melhor composto foi o benzoato de sódio. Então, a cobertura que manteve as características de qualidade fisicoquímicas do produto e também teve uma ação antifúngica foi o benzoato de sódio. Depois, testamos a mesma coisa também para a alternária. Desculpa, para botrites. Então, verificamos aí os parâmetros de qualidade e verificamos que o carbonato de amônio era a melhor cobertura com antifúngico para os tomates cereja. Depois seguimos ainda, isso já no Brasil, nós fizemos alguns experimentos utilizando a atmosfera modificada ativa. Então, nós injetamos dentro da embalagem contendo os tomates cereja, uma atmosfera contendo 5% de oxigênio e 5% de CO2. E comparamos isso com ar sintético, né? Para verificar qual das duas composições nós iríamos obter o melhor resultado em termos de características sensoriais, características de qualidade. Então, também foi um trabalho bem completo, onde nós avaliamos por cromatografia a quantidade de licopeno, a variação, né, do licopeno. Então, nós avaliamos durante 30 dias. Fizemos também análise de taxa respiratória, etileno, composição de ácidos, açúcares, quais foram as variações, né, e verificamos que durante 25 dias na atmosfera modificada de 5 a 5 graus Celsius e também com 5% de oxigênio, reduzindo, né, essa concentração de oxigênio, nós conseguimos um tomate com características ainda boas durante aqueles 25 dias nessa atmosfera. Então, esses mais ou menos foram os trabalhos, né, tiveram também outros trabalhos que a gente fez com o filme, né, as características do filme, daí propriamente dito. Mas mais ou menos foram esses os trabalhos que a gente fez, então, no doutorado com o tomate. Depois eu segui ainda em Curitiba, eu fiz mais um pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná, durante 2 anos, e daí eu fiz um concurso para o Instituto Federal Catarinense, fui aprovada, final de 2015, e hoje sou professora e coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos no Instituto Federal Catarinense de Concórdia. Aqui eu tenho algumas fotos, então, nosso instituto, ele tem alguns cursos superiores, Engenharia de Alimentos, Medicina Veterinária, Agronomia, Física e Matemática, e também tem o técnico em alimentos, que eu também ministro algumas disciplinas, técnico em informática e técnico em agropecuária. Então, nós não temos lá no Instituto ainda pós-graduação, então nossos trabalhos, todos os anos, nós temos projetos de pesquisa que são aprovados, né? E a gente acaba seguindo, quando a gente passa nos concursos, né? A gente acaba seguindo, às vezes, áreas um pouco diferentes,
E eu tenho trabalhado, então, com esses projetinhos de pesquisa, onde nós temos os alunos da graduação trabalhando nos projetos, os TCCs também. Então, tem algumas pesquisas que eu fiz, foram com balas, onde é adicionado inulina, lactobacilos, também antocianinas extraídas de casca de jabuticaba. Fiz alguns trabalhos utilizando frutos da sociobiodiversidade, alguns trabalhos de TCC que eu orientei, e também, como eu ministro disciplinas de tecnologia de cereais, alguns trabalhos relacionados a biscoitos, né, com diferentes tipos de farinhas. Então, tem algumas referências, meu contato, e seria mais ou menos isso que eu teria para expor hoje. Ok, Cristiane, muito obrigada e parabéns pela trajetória. Obrigada. Agora a gente segue então com o professor German, não é isso? Aí na sequência, professora Lucilene, e no final a gente vai para uma rodada de perguntas, tá? Pode compartilhar, German. Vamos ver aqui, apresentar. Está aparecendo? Está carregando. Ok, já estamos vendo o apontador também. Certinho. Então, boa tarde a todos. Como a professora Jaciane já fez a introdução, meu nome é German, e hoje eu vou falar um pouco sobre as tendências dos biomateriais nas embalagens de alimentos. Bom, embalagem de alimento é todo aquele material utilizado como forma de acondicionamento. As embalagens, esse tipo de materiais, eles podem ser removíveis ou não. Eles são utilizados com a finalidade de proteger e conservar os alimentos. Então, a partir dessa definição, a indústria de alimentos trabalha com diferentes materiais para acondicionar os alimentos. Nós temos, basicamente, 5 grupos de materiais que podem ser utilizados para confeccionar embalagens de alimentos. Então, temos, por exemplo, embalagem metálica, embalagem de vidro, plástico, papel e materiais laminados. Além disso, a embalagem de alimentos, ela deve atender algumas funções. Basicamente, ela deve, pelo menos, atender 4 grandes funções. Primeiramente, já como a professora Cristiane falou, a embalagem deve proteger o alimento, proteger de tudo aquilo que está em volta dele. Então, por exemplo, a embalagem deve proteger contra os micro-organismos, contra insetos, roedores, adulterações, impactos mecânicos, contra a presença da luz, por exemplo, composição gasosa externa, entre outros. Ao mesmo tempo que a embalagem protege, ela deve conservar as propriedades intrínsecas e os atributos e características dos alimentos. Logicamente, essa conservação vai se dar num espaço de tempo determinado. Uma outra função muito importante da embalagem, que tem sido utilizada pelo setor da indústria de alimentos nos últimos 70 anos, é a informação. Hoje, a embalagem é um vendedor silencioso. Com certeza, na hora de comprar, na hora que vocês vão no supermercado e compram um produto, com certeza, a embalagem, tudo o que está em volta dela, tudo que foi impresso na rotulagem dela, vai ser um dos fatores que vai influenciar na opção de compra do produto. Então, a informação também é uma das funções importantes. E, finalmente, a conveniência. Então, a conveniência seria como a embalagem ela pode facilitar a vida do consumidor. Então, aqui tem um exemplo de conveniência, praticamente seria uma embalagem com um dosador, sim? Mas talvez o melhor exemplo que mostra a conveniência da embalagem seria pensar na embalagem metálica com a tampa de abre fácil, sim? Uma tampa abre fácil numa embalagem metálica facilitou e muito a vida dos consumidores. Ok, a partir dessa definição de embalagem e das funções das embalagens, quando a gente começa a estudar as tendências das embalagens para alimentos, vão aparecer 2 conceitos que têm sido explorados nos últimos anos. O conceito de embalagem ativa e o conceito de embalagem inteligente. Cada um realmente é bem diferente. O conceito de embalagem ativa realmente são todos aqueles materiais que eu vou utilizar, sim, com o objetivo de aumentar a vida útil do alimento.
Então, se ele quer realmente, se essa é a ideia, aumentar a vida útil do alimento, a embalagem ativa realmente está aprimorando a segunda função da embalagem, conservar, sim? Em contraste, a embalagem inteligente tem uma outra finalidade, informar o estado atual do produto, sim? Então, nesse tipo, a gente trabalha realmente a informação, que seria a terceira função, e a última, a conveniência. Como eu posso informar para o consumidor final se o produto ainda está apto para o consumo, sim? Uma pergunta que surge muitas vezes é o seguinte: para que eu preciso de uma embalagem inteligente se eu já tenho no rótulo a validade do alimento? Então, na realidade, que esse tipo de materiais aplica muito em produtos que estão sendo expostos a uma cadeia de frio, sim? Se em algum momento essa cadeia de frio é interrompida, com certeza que a validade, a vida útil desse produto vai ser alterada, sim? Então, nesse tipo de casos específicos, uma embalagem de alimentos, uma embalagem inteligente, pode fornecer mais informações ao consumidor sobre o estado atual daquele alimento que está dentro da embalagem. Sobre as embalagens ativas, bom, eu não vou falar muito, porque inclusive a professora Cristiane já falou, e eu sei que na sequência a professora Auxiliane vai mostrar um pouco as pesquisas que ela já desenvolveu e que a gente atualmente está desenvolvendo no grupo. Esse tipo de embalagem ativa, como eu já disse, o objetivo é aumentar a vida útil do produto. Agora, como eu posso aumentar a vida útil do produto? Bom, existem vários mecanismos. E a partir disso, então, eu posso classificar a embalagem ativa em 6 grandes grupos. Então, por exemplo, como a professora Cristiane falou, o uso de atmosferas modificadas, seja passiva, ativa ou controlada, esse é um grupo realmente de embalagens ativas. Outro grupo também, eu posso aumentar a vida útil dos produtos, removendo etileno, removendo o oxigênio que está dentro, ou inclusive até a umidade, sim? Um problema aqui é que realmente muitos dos produtos que são comercializados, eles são tóxicos. Então, aqui nos últimos anos, a maioria das pesquisas tem sido motivadas a desenvolver novos biomateriais que sejam menos tóxicos e que tenham o mesmo efeito. Por exemplo, que consigam quebrar etileno, que vai ser o caso que eu imagino que a professora Auxiliane vai mostrar a continuação. Nosso grupo recentemente desenvolveu um material que consegue quebrar etileno das frutas. Ok, absorvedores de oxigênio e umidade também estão sendo desenvolvidos na atualidade, não por nosso grupo de pesquisa, mas sim por outros grupos, obviamente aqui com o intuito de ter materiais com menos toxicidade. Um outro grupo que vem sendo estudado, mas em menor proporção, são os biomateriais que podem absorver odores ou liberar, inclusive, aromas. E, por fim, o grupo que realmente tem, vamos dizer que seria o carro-chefe das embalagens ativas, seriam os materiais, os biomateriais com propriedades antimicrobianas e antioxidantes. Então, seriam todos aqueles filmes, aquelas coberturas que podem ser colocadas em volta do alimento e retardar o crescimento microbiano ou, inclusive, também retardar os processos de oxidação dos alimentos. Então, aqui também, imagino que aqui na sequência a professora Auxiliane vai mostrar o que nosso grupo está fazendo na atualidade. Então, muitos desses aqui subgrupos de embalagens ativas são tendências, outros já são alguns conhecimentos que já vêm sendo trabalhados há muitos anos, mas que na atualidade estão sendo reinventados. Em relação às embalagens inteligentes, materiais inteligentes, esse tipo de material pode ser classificado em 3 grandes grupos. Então, vou começar a explicar de baixo para cima. O primeiro seria o grupo dos sensores. Esse aqui seria, basicamente, acoplar um sensor dentro da embalagem de alimentos. Então, acoplando um sensor, realmente seria possível quantificar, por exemplo, a presença de um analito de interesse. Esse analito poderia ser um micro-organismo, uma concentração de gás determinada, um composto químico, produto da degradação do alimento, etc. Agora, esse grupo aqui, embalagens inteligentes tipo sensor, ainda não apresenta muitas aplicações na indústria de alimentos, porque realmente envolve uma série de custos poder desenvolver esse sensor e disponibilizar individualmente em cada embalagem. Esse subgrupo aqui, na sequência, as embalagens transportadoras de dados,
é o que estamos vendo hoje, na atualidade. Toda essa revolução da indústria 4.0, que está levando no meio dela o barcode, essa radiofrequência, todos os sistemas de codificação. Isso aqui também seria um tipo de embalagem inteligente. Como que eu consigo colocar informações na embalagem através de uma codificação alfanumérica, muitas vezes? Então, isso aqui, realmente, tudo que nós estamos vendo como a revolução, novamente, todos os avanços da indústria 4.0. E, por fim, vamos ter as embalagens indicadoras, que aqui, então, para esse grupo de materiais inteligentes, vai ser o carro-chefe, onde a gente encontra o maior número de publicações científicas. Antes de esquecer, essa parte dos carregadores, dos transportadores de dados, na literatura não se encontra muita publicação. A maioria do desenvolvimento tecnológico aqui nessa área se transforma diretamente em patente. Voltando, então, nos indicadores, essas embalagens inteligentes, indicadoras, basicamente, elas vão mudar de cor, sim? Seja quando o produto for exposto a uma temperatura acima da temperatura que foi projetada, pode ser também quando ela está exposta a uma temperatura acima, em função do tempo, ou a embalagem também ela pode mudar de cor, produto da produção de algum composto químico associado à degradação do alimento, ou também se no interior da embalagem a composição de gases muda. Então, com qualquer dessas alterações, a embalagem inteligente vai mudar de cor, indicando assim, então, que o produto não está mais apto para o consumo. Na realidade, esse conceito de embalagem inteligente é bem simples, porque se a gente for avaliar, realmente, estruturalmente, uma embalagem inteligente, ela está baseada em um material polimérico, um polímero sintético, um material plástico. O único diferencial numa embalagem inteligente é esse rótulo, que vocês podem ver aqui. Então, por exemplo, esse rótulo vermelho ou esse rótulo azul. Esse rótulo é o adesivo que se coloca na embalagem e é ele que vai mudar em função das alterações do meio externo ou interno. A partir disso, então, podemos ter embalagens inteligentes indicadoras de mudança de temperatura. Esses aqui são alguns exemplos que já se encontram disponíveis em alguns países, são projetos já patenteados. Então, por exemplo, como funciona uma embalagem inteligente? Se o produto tem um adesivo e o adesivo tem esse contraste de cores, o produto pode ser consumido, por exemplo. Agora, se o centro do círculo estiver numa cor com uma tonalidade acima da parte que está ao redor, esse produto não poderá ser mais consumido. Sim? Seria um indicador de que o produto, em algum momento, o ciclo, a cadeia de frio foi modificado, foi alterado. O mesmo vai acontecer com esse rótulo. Veja, então, se apresenta essa coloração, é um produto fresco, um produto que ainda pode ser consumido, que ainda está fresco. Na sequência, um produto que deve ser imediatamente consumido. E, finalmente, quando a parte do centro, o círculo, tiver uma cor mais intensa, esse produto, então, já seria um indicativo de que o produto não pode ser mais consumido. Sim? Esse aqui, por exemplo, seria um exemplo muito interessante. Esse, basicamente, quando a embalagem for exposta a uma temperatura acima do indicado, essa barrinha preta aqui que vocês estão vendo, ela vai desaparecer. Ela desaparecendo da embalagem, o produto não vai passar pelo caixa eletrônico. Sim? Então, aqui ele não vai passar e o produto não vai poder ser vendido ao consumidor. E, dessa forma, então, tem uma série de exemplos, realmente, envolvendo embalagens inteligentes indicadoras de temperatura. Indicadoras de temperatura, elas basicamente levam na sua composição, no adesivo, compostos que têm insaturações, tipo o acetileno. Então, quando esse acetileno está exposto a altas temperaturas, vai acontecer algumas mudanças nas insaturações desse composto, levando assim a mudança também colorimétrica do composto. Indicadoras de tempo e temperatura são bem similares às que eu falei previamente, só que neste caso, essas embalagens vão mudar de cor de forma gradual, ou seja, vai ter uma cinética de mudança colorimétrica a uma temperatura fixa. Basicamente, se utilizam compostos que possuem vários isômeros. Então, por exemplo, aqui, o espiropirano, ele pode mudar em vários dos seus isômeros e cada isômero vai ter uma coloração diferente. Então, a partir disso, na indústria de embalagens,
desenvolvido esse tipo de rótulos, por exemplo. Então, veja, isso aqui seria um produto fresco. Agora, se a parte central, essa coloração azul, for diminuindo de intensidade, quer dizer que o produto não está mais fresco. Agora, aqui a 1 grau Celsius, vejam que essa diminuição na intensidade da cor azul, ela diminui de uma forma mais lenta quando comparado a 25 graus. Sim? Então, a partir disso, têm sido desenvolvidos diferentes materiais, indicadores de tempo, temperatura. A grande desvantagem desses materiais é que muitos deles são tóxicos, então eles não conseguem realmente ser colocados diretamente nos alimentos. Embalagem de frescor, eles aqui, por exemplo, o rótulo, ele vai mudar quando, por exemplo, aqui a carne, liberar aminas, então, produto da interação de um composto produzido durante a degradação da proteína, o rótulo vai mudar de cor. E, obviamente, então, isso aqui vai sugerir que o produto não está mais fresco e não está mais apto para o consumo. Bom, muitos desses compostos, como eu já disse, são tóxicos e acabam limitando as aplicações. Então, nos últimos anos, aqui eu estou falando dos últimos 3, 4 anos, tem se incentivado o uso, a produção de materiais indicadores à base de pigmentos naturais. Obviamente, esses pigmentos naturais vão ter uma toxicidade muito menor quando comparado com os outros compostos sintéticos. E aqui, nesse grupo, então, tem recebido muita atenção 2 grandes pigmentos. As clorofilas, sim, que elas podem vir de produtos com pouco valor agregado ou, inclusive, de resíduos alimentares, e as antocianinas, sim? Então, no caso das clorofilas, elas vão mudar de cor com a temperatura. E no caso das antocianinas, elas vão mudar de cor com alterações no pH do alimento. Então, com isso, é possível desenvolver materiais indicadores para a indústria de alimentos. E a partir daqui, então, eu vou mostrar um pouco o que nosso grupo de pesquisa tem desenvolvido nos últimos 2 anos, praticamente nos 2 anos que eu estou aqui no departamento. Esse trabalho aqui foi publicado recentemente, foi feito pela Cristiane, foi a primeira orientanda que eu dirigi no programa, e nesse trabalho, o objetivo, o que a gente queria era produzir um indicador colorimétrico, à base de antocianina. Aqui a pergunta era a seguinte: como nosso sistema modelo foram, nesse caso, as cascas de berinjela, que seriam um resíduo da indústria. Então, como reaproveitar, como conseguir recuperar essas antocianinas dos resíduos? Então, aqui a gente observou que uma alternativa seria realmente utilizar nanopartículas. Nesse caso aqui, seria nanoargilas. Nesse caso aqui, específico, foi utilizado a laponita. Então, por exemplo, aqui está sendo representado uma imagem do extrato de antocianina. Aqui seria o pó de laponita. E nessa imagem aqui, na sequência, se observa o que acontece quando a laponita é acrescentada no extrato. A gente observou, basicamente, que a laponita pode absorver aproximadamente 95% da antocianina presente no extrato. E, posteriormente, ela precipita. Essa precipitação pode, então, a gente separar esse material, obtendo, no final, um biohíbrido. Esse biohíbrido aqui, então, estaria... a composição dele seria basicamente antocianina e laponita. E uma coisa bem interessante desse biohíbrido é que ele muda de cor quando exposto a diferentes condições de pH. Então, um material assim, que muda de cor com as alterações do pH, poderia ser realmente incorporado na indústria de embalagens para confeccionar embalagens inteligentes. Na sequência, esse é um trabalho que está sendo avaliado ainda, já está na segunda avaliação, mas que foi bem recebido pela revista. Nós trabalhamos, demos continuidade a esse processo de recuperação de antocianinas, utilizando a laponita, só que dessa vez a gente quis valorizar uma fruta que tem pouco valor econômico. Nesse caso aqui, foi a fruta jambulão. A gente fez basicamente a mesma sequência, estudamos a cinética de adsorção e desorção, observamos que efetivamente o biohíbrido obtido muda de cor com o pH, podendo então ser utilizado pela indústria de embalagens, mas a gente também observou uma outra particularidade. O biohíbrido aqui obtido, ele possui um alto valor de propriedades antioxidantes, ele tem um alto caráter antioxidante.
Então, esse material realmente poderia, ao mesmo tempo, servir como um material inteligente e como um material ativo, sim, para reduzir a oxidação dos alimentos. Ou, inclusive, esses biohíbridos aqui que estão sendo desenvolvidos poderiam ser utilizados diretamente como aditivos em alimentos. E, atualmente, eu estou orientando um trabalho, quem é a orientadora principal é a professora Lucilene, que esse aqui, basicamente, seria o trabalho da Bettina. A Bettina está estudando o processo de adsorção também das antocianinas do jambolão, utilizando uma argila natural, a montemorilonita. E nesse trabalho, nós estamos encontrando valores de adsorção muito melhores do que nos encontramos quando foi utilizado a laponita. Aí, nesse aqui também, um trabalho que foi recentemente publicado, trabalho feito pela Bárbara, trabalho de TCC. E nesse trabalho, a gente realmente desenvolveu a embalagem inteligente. Então, a gente misturou aqui no nosso grupo, foi feito embalagens de quitosana, contendo as antocianinas do jambolão. Então, por exemplo, esse seria o extrato do jambolão, como ele muda em função do pH. E aqui foi uma prova de conceito. Como esse filme, contendo as antocianinas, como que ele reage quando o pH do camarão aumenta? Então, a gente observou que realmente, inicialmente, o pH do camarão está em 7,1, o filme tem a coloração normal, seria uma coloração vermelha, mas assim que o pH do camarão aumentar, a coloração do filme muda imediatamente, sim? Então, esse foi um trabalho também que a gente ficou muito feliz, né, em conseguir desenvolver um material que muda rapidamente, que consegue acompanhar a evolução do alimento. Na sequência, nós também desenvolvemos outros filmes inteligentes. Agora aqui, uma continuidade do trabalho da Cristiane. Nesse trabalho, nós produzimos filmes inteligentes contendo antocianinas, que elas foram extraídas de resíduos. Então, resíduos, por exemplo, da casca da batata doce esse aqui seria da jaboticaba. Nós fizemos toda a caracterização dos filmes e também fizemos a prova de conceito. Como que esses filmes se comportam quando estão em contato, por exemplo, com bife bovino. A gente observou resultados muito interessantes. Esse artigo aqui também atualmente está sendo avaliado, em processo de avaliação. E esse trabalho, também na área de filmes inteligentes, aqui tem uma particularidade. Os dois trabalhos que eu mostrei previamente sobre filmes, esses filmes foram produzidos pela técnica de casting. Então, casting, basicamente, é desidratar uma solução formadora de filmes dentro de uma placa de PET, sim? A baixa temperatura. É uma técnica que pode ser implementada em escala laboratorial, mas que, pensando do ponto de vista industrial, é um pouco inviável, sim? Então, o que poderia viabilizar a produção de filmes inteligentes à escala industrial? Então, basicamente, eles poderiam ser viabilizados utilizando métodos, por exemplo, extrusão, termocompressão, métodos nos quais podem ser produzidos os filmes rapidamente. O problema destas metodologias, destas técnicas, tipo a extrusão e a termocompressão, é que nelas são utilizadas altas temperaturas. E com essas altas temperaturas, as antocianinas são degradadas. Então, aqui, o importante desse trabalho, que foi realizado pela Jéssica e pela Natália, elas são estudantes que realmente estão terminando a graduação na Colômbia, que vieram de intercâmbio aqui à nossa universidade, nós desenvolvemos filmes inteligentes por termocompressão. E nós conseguimos reduzir a degradação da antocianina durante o processo de formação do filme. E como foi reduzido isso? Através da compatibilização com argilas. Nesse caso aqui, com nanopartículas, especificamente com a laponita. Então, foi possível, sim, produzir filmes pensando numa escala industrial, utilizando pigmentos naturais. Nesse caso aqui, as antocianinas do jambolão e a laponita. A laponita foi o material que permitiu aumentar a estabilidade térmica da antocianina. E aqui são algumas imagens dos filmes, como que eles vão mudando de cor, por exemplo, em função do pH. Aqui na sequência, esse já é um trabalho que abriu um outro horizonte para o nosso grupo de pesquisa. Esse aqui realmente foi um trabalho que a gente publicou recentemente, em parceria com um grupo da Colômbia. E nesse estudo,
nós produzimos e caracterizamos nanopartículas de amido, pelo método de precipitação por antissolvente. Então, aqui, através desse estudo, nós observamos como que seria o processo de produzir nanomateriais à base de, nesse caso, de amidos, e com esse estudo ele serviu de inspiração para o trabalho que atualmente está sendo finalizado pela Quênia, a mestranda que eu estou orientando atualmente. Nesse trabalho, a Quênia observou que durante o processo de precipitação por antissolvente do amido, as nanopartículas de amido que estão sendo formadas, elas podem estabilizar as antocianinas. Então, nós passamos a ter, por exemplo, um amido que tem uma cor normal, naturalmente uma cor branca, passamos a ter um amido que tem cor bem característica da antocianina, sim? Esses materiais, então, estão sendo desenvolvidos atualmente pelo nosso grupo de pesquisa e possivelmente podem ser utilizados ou como aditivos na indústria de alimentos ou para confeccionar embalagens. E do mesmo jeito que as nanopartículas de amido podem estabilizar as antocianinas, no trabalho da Jaícia, que está sendo executado, a Jaícia é uma doutoranda, ela está observando que essas nanopartículas de amido também podem reter própolis no processo de precipitação por antissolvente. Então, nesse tipo de materiais, por exemplo, eu vou ter nanopartículas de amido com propriedades antioxidantes e antimicrobianas, ou inclusive propriedades anti-inflamatórias. Então, aqui, com esses novos trabalhos, nós poderíamos aplicar esses sistemas para confeccionar embalagens, sejam ativas ou inteligentes, ou inclusive para adicionar como aditivos de alimentos. Bom, é isso que tenho para falar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor German. Parabéns pela pesquisa, pela linha de pesquisa, pelos artigos publicados. Agora, então, eu convido a professora Alcilene para palestrar. Eu vou esperar o German tirar a apresentação dele. Boa tarde, German, por favor, que aí eu coloco a minha. Isso. Tá vendo a tela ou já? Já está compartilhado. Tá. Então, boa tarde a todos. A Jaci já me apresentou. Eu vou fazer a minha apresentação voltado mais para a área da aplicação desses biomateriais, que o German já apresentou bastante coisa do que nós estamos trabalhando. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória. Só um minutinho, por favor. Então, eu comecei em 2012, o PPGEAL não era PPGEAL, era CPGEA, né? Então, quando eu cheguei na UFSC, eu já vinha de uma outra universidade, então eu já entrei diretamente no programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, que na época era o curso de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, que eu já estava vindo de uma outra universidade, que também já tinha feito, transitado pela pós-graduação. No PPGEAL, durante a minha trajetória, eu tive vários alunos. Oi? Vou interromper um pouquinho. Você pode colocar no modo de apresentação, que eu acho que fica maior para a gente. Desculpa. Obrigada. Tá, obrigada. Então, nessa trajetória, tive vários alunos. Esses alunos, eles passaram, né, do mestrado, fizeram tanto mestrado quanto doutorado comigo, fazem parte, vários deles estão aqui. Eu vou falar um pouco do trabalho que nós desenvolvemos durante esses 18 anos de PPGEAL, que está completando 20, né, eu praticamente acompanho o PPGEAL desde quando ele usava fralda, né, 2 anos depois, mas enfim. Então, nesse processo, no PPGEAL, 2 linhas de pesquisa eu trabalhei e continuo trabalhando, que é a conservação de alimentos, utilizando tanto a parte de atmosfera modificada, que a Cristiane já falou, aplicada em produtos que não respiram, que a gente mais voltado para a parte de moluscos, e também nessa parte de biomateriais. Nessas 2 linhas, nós temos a parte de pós-colheita, que foi a parte que eu mais voltei durante esses 18 anos, mas também tem aplicação em alimentos, em outros alimentos, além da parte de frutas e hortaliças. Nesse processamento
de molúsculos que eu falei para vocês que nós utilizamos, rapidamente eu vou falar sobre isso, porque eu acho importante, em função do projeto que desencadeou toda a melhoria, no meu ponto de vista, no laboratório, qual eu atuo, que é o Laboratório de Propriedades Físicas, e a Mari, que era minha aluna de mestrado na época, esse projeto foi aprovado em 2008, é que realmente tomou frente dessa parte em que me cabia, que era a parte de controle do processamento na empresa. Então, dando sequência nessa parte de conservação de alimentos, a Marielle, no doutorado dela, que seguiu do mestrado para o doutorado, ela passou a fazer parte dessa linha de pesquisa, fazendo o processo de solubilização, que daí ela já estava trabalhando a parte de conservação desses produtos, utilizando dióxido de carbono. A Mari, ela fez uma parte do doutorado dela na Noruega, no Instituto de Pesca de lá da Noruega. Dando sequência nisso, o Gabriel, ele fez toda a parte de modelagem de transferência de massa e solubilidade, dessa parte de solubilização do CO2 em queijos, ele tanto no mestrado quanto no doutorado, foram uma etapa que ele fez, as duas, um estudo teórico, depois um estudo experimental, sobre a orientação do professor Bruno, que ajudou bastante nessa parte de modelagem matemática. Dando seguida, o Leno, que hoje é pós-doc do nosso grupo de pesquisa, ele trabalhou com ostras em atmosfera modificada, e a Caterine, ela trabalhou com a parte de inativação de víbrio, utilizando alta pressão, em meio supercrítico, que teve a orientação do professor Vladimir, e uma patente depositada. A Caterine também fez, 5 meses ela passou na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, trabalhando com a alta pressão hidrostática. E a Fernanda fechou o ciclo dessa linha de pesquisa, trabalhando tanto na parte de solubilização de dióxido de carbono em ostra, acoplado à técnica de fotodinâmica, que daqui a pouco eu vou falar, porque usa um bioativo como princípio para a utilização dessa tecnologia. Em relação aos biomateriais, que eu comecei em 2012 aqui no PPGAL, a gente começou, como a Cris mostrou, na parte de coberturas, depois a gente passou para coberturas ativas, e finalmente a gente está fazendo as modificações para a parte de nanomateriais. Então, nessa parte de pós-colheita, a gente trabalhou com os minimamente processados, com os produtos intactos, também objetivando, com o objetivo de redução das perdas pós-colheitas e aumento da vida útil desse produto. Para os alimentos em geral, além do aumento da vida útil, também está trabalhando com a parte de funcionalidade desses alimentos, como o professor Germa já falou. Nessa parte de pós-colheita, a Cristiane já citou, é um trabalho que a gente vai desde o início, na parte da elaboração das coberturas. Nós vamos desde a parte da formulação, da caracterização dessas propriedades, dessas coberturas, até o processo de aplicação. E no caso das frutas e hortaliças, todo o estudo da parte de respiração e produção de etileno. Então, aqui alguns produtos que a gente tem aplicado, esses biomateriais. Começamos, então, com uma tese de mestrado, que foi da Lisiane. Foi um trabalho conjunto com uma empresa que chama Alento da Terra, de minimamente processado. Eles nos financiavam a parte de material de consumo das cenouras orgânicas, e foi um trabalho que teve a orientação da professora Renata, e a participação, na época, do professor Bruno, ele era estudante de doutorado, e do iniciação científica Cristiano Danehal. Então, eles dois desenvolveram, então, o programa que fez com que a gente conseguisse determinar a taxa de respiração desses produtos a partir da concentração de O2 e CO2, como a Cristiane já falou. Nesse trabalho que a Cristiane fez, que foi da maçã, a gente teve um importante apoio de uma indústria de embalagem, que foi a Lamine, porque essa embalagem não existia no Brasil, ela não era comercializada, e eu trouxe de uma época que eu fui nos Estados Unidos, e eu vi essas maçãs no supermercado, comprei, trouxe as embalagens. Então a Lamine fez todo o processo ela separou todas as camadas, e desenvolveu essa embalagem especificamente para esse trabalho da Cristiane. Então, foi uma parceria muito interessante que houve nessa época.
Além disso, a gente, dando continuidade a essa parte de pós-colheita, veio o Juliano, onde nesse processo de elaboração e de aplicação dessas coberturas, é importante, como a Cristiane falou, essas propriedades de barreira. E para a gente conseguir fazer essas determinações, nós mandávamos, então, esses materiais para o Itaú, e cada uma dessas determinação de permeabilidade aos gases, no caso O2 e CO2, nós pagávamos em torno, na época, isso em 2007, 2008, R$ 1.200 por análise, então era muito caro. Então, o que aconteceu? O Juliano chegou e desenvolveu, o Juliano é um aluno que ele metia a mão na massa realmente para fazer o que a gente, vamos tentar fazer desenvolver alguma coisa que a gente consiga determinar essas concentrações de gases, porque era muito caro e a gente gastava muito dinheiro fazendo isso. Então, o que o Juliano fez? Ele estudou as normas técnicas, verificou que existia um equipamento que ele poderia tentar montar de uma forma barata. Então, a gente gastou, na época, em torno de R$ 5.000, a gente mandou fazer os suportes dessa célula para fixar os filmes ou as coberturas, né, na forma de filme dentro desse sistema, e aí a gente passa gases de um lado, porque por diferença de pressão, e de um lado a gente passa o O2, e do outro lado a gente passa um gás inerte, então a gente consegue determinar a permeabilidade desses filmes. Então, primeiro ele fez todo um trabalho de montagem, depois ele fez um trabalho de validação, utilizando materiais de permeabilidade conhecida, e depois ele fez uma aplicação, usando o HPMC em tomates, que na época era o mesmo trabalho, era um trabalho em conjunto com a Cris, né? E nesse interim também, tanto a Cristiane quanto a Kessiane, que trabalhou com a Fisales e cobertura de HPMC, elas começaram a testar, antes de decidir pelo HPMC, vários outros materiais, ou biomateriais, como amido de arroz, amido de mandioca, e aí elas fizeram um trabalho com pera, né? E o que aconteceu aqui? Essa pera, ela ficou muito bonita visualmente, mas teve a questão de um rearranjo fisiológico, ou seja, o etileno, ele não se... o etileno endógeno, ele simplesmente... ele não conseguiu, depois que a gente tirava a cobertura, essas peras não amadureciam mais, porque houve desencadeamento, né, fisiológico que proporcionou um problema na produção do etileno. Então, a importância de a gente fazer todo um estudo dessa caracterização e dessa permeabilidade ou barreira em relação a esses gases. Então, essa foi uma resposta muito interessante que a gente teve e que foi conversado com o pessoal da fisiologia lá do CCA, né, uma professora que tinha recém-entrado, e aí ela fez todo um apanhado em cima desses problemas que a gente estava tendo em relação à pera. Então, esse foi um artigo que a gente publicou, que a gente não esperava publicar, em função justamente dessas reações, né, que ocorreram, que a gente não esperava em relação da fisiologia desse fruto, pela aplicação de uma cobertura. Dando continuidade nisso, a Laura, que ela terminou o doutorado em 2018, mas ela começou o mestrado comigo, e sob a orientação do professor Marco Di Lúcio, ela começou toda essa parte de coberturas. Essa parte de coberturas, ela fez toda a parte de caracterização no mestrado, e no doutorado ela resolveu aplicar essas coberturas, fazendo uma parte desse trabalho na Unicamp, pelo projeto com a professora Miriam, lá e com a Rosiane, que foi dentro do projeto do PPGAU, que chamava Projeto Casadinho, e aqui ela aplicou, já começou, então, fazer a parte de utilização de bioativos dentro dessas coberturas. Então, a Laura pegou o óleo de menta e adicionou nessa cobertura à base de gelatina e aplicou no morango. O que nós queríamos e deu certo foi justamente reduzir, né, a proliferação do fungo, que é o Botrytis e o Rhizotopus. Então, esses dois fungos a Laura testou e teve maior eficiência desse óleo essencial de menta no Rhizotopus, onde a concentração mínima necessária e que ela utilizou foi em torno de 0,25%,
né, massa de óleo por massa de biopolímero, que no caso era gelatina. Além disso, a Laura também, ela fez uma combinação, né, utilizando nanoemulsão, para que esse óleo se distribuísse melhor nessa cobertura e aumentasse a efetividade dele. Um outro trabalho nessa área de pós-colheita, que o professor Germa já mencionou, é justamente a utilização ou desenvolvimento de compósitos e nanocompósito, que a gente começou em 2016, esse trabalho, dando sequência à Jéssica e a Jéssica aqui, a Ana Carolina. Uma trabalhou com o nanocompósito, ou com compósitos à base de HPMC e gelatina adicionado de dióxido de titânio para decomposição fotocatalítica de etileno, e a Ana trabalhou com nanocompósito à base de HPMC e nanopartículas de prata. Então, o trabalho da Jéssica é um trabalho longo, a Jéssica ainda não terminou. Esse trabalho é sobre orientação da professora Regina e do professor Germa. No caso da Ana, a orientação começou comigo e depois passou para o professor Germa. Então, no caso da Jéssica, o estudo dela é longo, então ela fez primeiro a imobilização, a caracterização tanto da gelatina com HPMC e do HPMC separadamente. Depois ela passou por um processo de imobilização desse dióxido de titânio nesses dois suportes separadamente, e o objetivo desse trabalho é a utilização desse suporte na forma de cobertura para proteção de frutas e, ao mesmo tempo, redução da produção de etileno. Então, essa primeira parte do trabalho da Jéssica, que foi a caracterização desses dois materiais, desses biopolímeros, utilizando como suporte o dióxido de titânio como o catalisador, nós publicamos em 2020, na revista de macromoléculas, e a Jéssica, então, ela já fez as outras 3 partes do trabalho, que foi a fotoativação desses compósitos, ou seja, polímero e dióxido de titânio, onde ela avaliou se esse material ele estava fotoativado através da utilização e submissão desses materiais frente à luz UV, através do ângulo de contato. E depois ela verificou a fotodegradação utilizando o ácido oleico pela atividade, ou seja, pela ativação do fotocatalisador. Então, ela avaliava esse catalisador através da degradação desse ácido oleico que ela utilizou como substrato. E a terceira etapa, ela avaliou, então, a quebra do etileno, né, desses compósitos, que era a base de gelatina e HPMC, adicionado de dióxido de titânio. E na quarta etapa, o que a Jéssica fez? Ela pegou essas redinhas, né, que é o material final que a gente quer, e fez imersão nessas duas soluções de cobertura, nessas duas soluções de compósitos HPMC, dióxido de titânio, e a gelatina dióxido de titânio, e avaliou, né, o efeito, né, fotocatalítico já nesse material incorporado desses compósitos. E, ao final, né, a Jéssica agora está testando, né, num próprio fruto, que nós escolhemos o mamão como modelo para avaliar esse processo. Então, é um trabalho que vem bastante extenso, né, e que a Jéssica montou todo esse sistema, tanto ela quanto a Jaísa, que eu vou falar, que foi minha aluna de mestrado. Então, elas montaram todo esse sistema na central de análise, né, com a colaboração também do Leandro, que é o técnico de lá. Então, o Leandro tem nos dado bastante suporte nessa questão dessas análises, né, tanto de etileno, quanto agora, né, de produção de CO2 e redução ou consumo de oxigênio. Já no trabalho da Ana, que foi orientado pelo professor Germa, a gente fez a utilização também toda a parte de caracterização da cobertura, e depois nós fizemos a aplicação desse nanocompósito, utilizando a incorporação de nanoparticular de prata, que foi cedida pela TNS Tecnologia, para avaliar o efeito dessa nanopartícula na inibição do desenvolvimento de fungo de mamão,
que causa uma doença denominada de antracnose. Então, a gente verificou que essa cobertura ativa, utilizando a nanopartícula de prata, ela foi eficiente. Esse aqui foi um resultado que a gente teve, que foi muito importante. A gente levou esse trabalho para um congresso que teve nos Estados Unidos de materiais funcionais, em 2019, e a gente acabou ganhando um prêmio nesse evento, e submetemos um trabalho que foi muito elogiado pelos revisores, na revista também de macromolécula, que foi publicado, está com data de publicação de dezembro de 2020. Então, são trabalhos que a gente observa, em função da sua aplicação, que tem bastante aceitação. Nesse congresso mesmo que a gente apresentou esse trabalho, né, foi um trabalho diferenciado de todos os outros que tinham lá, porque a maioria dos trabalhos que estavam sendo apresentados nesse congresso, de biomateriais e materiais funcionais, eles eram voltados para a área médica. Então, o nosso se destacou muito pela parte de aplicação. A Jaísa, vou citar o trabalho da Jaísa, que eu também acho importante, que justamente deu origem ao trabalho que possibilitou, né, o trabalho da Jéssica também, que foi justamente a montagem desse sistema, né, de quebra fotocatalítica do etileno, utilizando o dióxido de carbono, o dióxido de titânio como fotocatalisador. No caso da Jaísa, ela não usou, no caso, o dióxido de titânio, mas ela usou luz UV para quebrar, então, no suporte, esse material estava imobilizado, e utilizou apenas os tomates dentro de câmeras, onde ela passava, então, esse ar, e quebrava, para quebrar, né, ativado pela luz UV, o etileno. Então, foi uma orientação do professor Humberto, e esse trabalho ainda está sendo submetido. Na diversificação desses materiais, além da pós-colheita que eu já apresentei, nós tivemos o trabalho utilizando a coberturas e bioativa à base de curcumina. Foi um trabalho que começou em 2013 com o Juliano, né? O Juliano teve o mestrado trabalhando com tomate, HPMC, e depois, pelo projeto Casadinho, o Juliano foi para Unicamp, e na Unicamp, então, a professora Maria Ângela e a professora Marise Polônio, a gente, utilizando o resíduo da cúrcuma, que era produzido no laboratório da professora Maria Ângela, o Juliano fez salsichas lá no laboratório da professora Marise e utilizou como revestimento externo dessas salsichas essa cobertura base de resíduo de amido de cúrcuma. Então, ele estudou toda a parte de vida útil dessa salsicha, e nosso objetivo era, além de aumentar a vida útil dessa salsicha, era eliminar aquele revestimento que a gente tem na salsicha hoje, e, ao mesmo tempo, minimizar a quantidade de nitrito que é utilizado. Dando sequência nesse processo de utilização, então, o Juliano fez um estágio doutoral no exterior, num laboratório do professor Nitin, lá na Universidade da Califórnia, em 2015 e 2016, e lá no laboratório do professor Nitin, a gente continuou utilizando, ele levou o resíduo de amido de cúrcuma daqui, né, o Juliano levou para lá, e lá ele fez vários estudos, né, ele fez o processo de liberação da curcumina dos filmes, utilizando amido de cúrcuma e de uma blenda de amido de mandioca e gelatina adicionado de cúrcuma, para fazer uma comparação nesse processo de liberação em meio simulante de alimentos, e também ele utilizou o filme e outros variantes dessas coberturas para avaliar o efeito de migração do filme e de hidrogés para a salsicha. Então, ele fez 4 novas formas de avaliação dessa curcumina, né, e migração dessa curcumina de diferentes tipos de biomateriais para a salsicha. Além disso, ele
montou sistemas curcumina hidrogés, onde ele fez um processo combinado dessa utilização desses materiais, biomateriais ativos, frente à luz UV, para avaliar o efeito dessa curcumina na redução da listéria e da Escherichia coli. Então, ele trabalhou com múltiplos ciclos de contaminação e, ao mesmo tempo, ele colocava sob a luz UV e fazia a avaliação, tanto submetida à luz UV quanto não submetida à luz UV. Então, aqui desses trabalhos, geraram 4 artigos. Dando continuidade nessa parte de utilização de curcumina, a Betina e a Fernanda, elas trabalharam com a ajuda bastante grande do Leno aqui, nesse processo de infusão da curcumina, utilizando ostras, né? No caso da Betina, ela utilizou infusão a vácuo de ostra e vinho branco, e da Fernanda, ela fez a pressão atmosférica, mas utilizando a teoria fotodinâmica, onde a curcumina é utilizada num processo de fotoativação. Em ostras frescas, no caso da Fernanda, para inativação de vidro. A Milena, sobre a orientação do professor Marco, ela também utilizou curcumina, onde nós fizemos uma modificação dessa curcumina. Por quê? Porque a curcumina ela tem baixa solubilidade em água. Então, a Milena ela fez uma modificação utilizando um processo de precipitação antissolvente, e depois desse processo de modificação, então, ela fez uma incorporação em soluções de HPMC, e depois ela fez um recobrimento em queijos para avaliar, então, esse processo de migração. Então, esse trabalho da Milena ele foi publicado na Food Hydrocolloids. Um outro trabalho nessa parte de materiais, a parte de biomateriais a partir de resíduo, foi finalizado recentemente pela Nelly. Esse trabalho ele teve a orientação do professor Petros, orientação, e também patrocínio, né? O professor Petros que patrocinou a empresa dele, através da empresa dele, todo esse trabalho. Então, a Nelly, ela utilizou penas de frango, né? Então, ela pegava essas penas, fazia todo um processo de desintegração, e depois ela fez um estudo da hidrólise, né, da queratina dessas penas, tanto por meio químico, quanto por meio de hidrólise enzimática, assistida por micro-ondas e ultrassom. E o resultado que a gente teve, o melhor resultado que a gente teve foi justamente essa hidrólise assistida por ultrassom. Então, a Nelly fez toda a caracterização das propriedades tecnológicas e o perfil de peptídeos a partir dessa obtenção dessa queratina. A Nelly também, eu gostaria de destacar, ela me lembrou que ela foi a primeira defesa por webconferência no PGA esse ano, né? Outros trabalhos que a gente teve, todos eles com biomateriais aqui, não é menos importante, mas eram nossos alunos de mestrado, só para não me alongar tanto. Além disso, em 2018, então, nós criamos o nosso grupo, que é o BioNanoFood, que é coordenado por mim e pelo professor Germa. O que está sendo desenvolvido a partir de 2018 é um trabalho que a Milena está desenvolvendo, fazendo gelificação iônica para a obtenção de micropartículas, utilizando a bixina, um coproduto da extração supercrítica fornecido pelo laboratório da professora Maria Ângela, lá de Campinas, e tem a orientação do professor Cristiano. Esse trabalho também, ele tem uma colaboração que vai ser utilizado a parte de liberação em condições gástrica e intestinal simuladas do professor Fazolin, que ele trabalha junto com a professora Maria Ângela, além de ensaios de liberação in vitro. Isso aqui para possível, né, para a gente avaliar qual que seria a melhor aplicação dentro da indústria de alimentos. Aqui eu coloquei o alginato como material de barreira que a Milena está usando, mas também ela tem testado outros materiais, como a carragena. Aqui o Germa já falou que é o trabalho da Betina, né, que a Betina está fazendo um trabalho de adsorção e desorção, fazendo um biohíbrido, a partir, para avaliar a estabilidade da antocianina obtida de jambolão, para aplicação como corantes e também em bala. Esse trabalho também ele tem um outro viés, que a gente teve agora um stand-by em 2020, que
o início dele foi nessa direção, que é para redução da gordura abdominal, né, aumento dos tecidos adiposo marrom e diminuição do tecido adiposo branco, que justamente dá a protuberância, né, do abdômen das pessoas que têm uma possibilidade, né, de desenvolver essa gordura abdominal. Esse trabalho é um trabalho que começou, então, em 2019, em conjunto com a professora Fabiola, ali do Centro de Ciências da Saúde, e nós aqui, o professor Germa, eu e o professor Sérgio. O professor Germa, como ele já falou, é orientando da Betina. Outros trabalhos que a gente está fazendo, já finalizando, é o trabalho da Fabiola, que está trabalhando com própolis marrom e amido de milho ceroso, na produção de nanopartículas por nanoprecipitação, com orientação do professor Germa. Aqui, a Leiliane, que é aluna de doutorado do Dinter, que está trabalhando com uma combinação de extrato de acerola e quitosana para diminuir a presença ou de melanose no camarão e substituição do metabisulfito, que é utilizado, e o Raul, que possivelmente, né, a gente está trabalhando no tema dele ainda, ele começou esse ano, nós vamos trabalhar, então, o foco está mais voltado para trabalhar com os compostos do gengibre, como gingerol e chogaol, com a orientação do professor Germa, e colaboração da professora Sandra. Bom, a tendência todos esses materiais que a gente tem falado, ela é mundial, né, a tendência de uso desses biomateriais. No mercado de alimentos, tem várias matérias, né, sobre o uso de embalagens livre de plástico sintético. Aqui nós temos um estudo do crescimento do uso desses biomateriais só nessa área de alimentos. Aqui, um crescimento que tem sido mostrado, né, nesse site, que são de várias indústrias, voltado para o mercado de biomateriais, principalmente no campo da inovação, né. Então, eu acredito que nós estamos no caminho desse segmento. Aqui nós temos várias startups, né, de 330 startups na área de alimentos, 43, elas estão voltadas nessa área de biomateriais, algumas já aplicando com aplicação, nesse caso, de revestimento, na forma de cobertura de quitosana obtida de camarão em alguns alimentos. É uma startup que ela é conjunta de pessoas do Brasil e dos Estados Unidos. Aqui já está no mercado o revestimento comestível a partir de proteína do soro em queijo e embalagem de pizzas. E aqui eu tirei as 7 tendências, né, os tops, né, da tendência da indústria de alimentos. Então, o que se mostra, né, em vários artigos que eu fui buscar na literatura. As tendências de alimento à base de plantas, retorno de frutas e vegetais, alimentos com ênfase em textura, alimentos na área que eles mostram do snacks mais saudável, sobremesas, né, livre de culpa, práticas sustentáveis, que aí entra toda essa parte de biomateriais, está incluído dentro disso, e volta a tendência ao sabor, né, então, ao taste, né. Então, o que significa isso? Por que eu trouxe isso? Porque até agora, tudo que a gente tem mostrado dentro do PGA, não só nessa nossa apresentação, que essa tendência a gente está seguindo, né, eu vi algumas startups usando as novas tecnologias que já foram apresentadas aqui, tanto na parte de desidratação, né, como na parte de extração. Então, isso está muito relacionado ao nosso programa. Só um minutinho aqui. Então, para finalizar, relacionado com tudo isso que eu mostrei, ou que nós mostramos aqui hoje, né, tanto eu, quanto o Germe, quanto a Cristiane, que nós estamos, da área de pesquisa, de uma forma geral, temos que nos inspirar, né, para criar, desenvolver e aplicar. Então, nós temos um caminho, né, que a gente vem com eles e que a gente tenta, né, fazer com que nossos estudantes, eles reproduzam, né, todo esse processo que eles aprendem durante o seu mestrado e o seu doutorado num curso de pós-graduação. Então, finalizando,
aqui é o time, né, do Profi, eu agradeço a todos eles. Aqui nós temos aqui estão todos os nossos atuais estudantes, que são deles que a gente faz com que toda essa trajetória, né, ela aconteça. Aqui, meus agradecimentos também ao professor Germa, ao professor Cristiano, e todos aqueles que, de alguma forma, colaboraram com esse nosso, toda essa nossa trajetória de pesquisa, especialmente agora, nesse grupo, né, que se formou, e também, né, aos nossos financiadores. Sem eles, a gente não consegue fazer muita coisa. Aos egressos, especialmente aqueles que já saíram, que foi toda a trajetória até 2020, e os estudantes atuais. Eu agradeço também, aqui tem os pioneiros, né, ao Fernando, que é o nosso secretário, e aquelas pessoas que, aqui, né, professor João, a professora, aqui, a professora Gláucia, o professor João, a professora Sandra, ao Jorge, eu não consegui uma foto do Zé Antônio nem do Raico, eu coloquei o nome deles aqui, e aos novos que chegaram. Então, muito obrigada a todos. Agora eu peço para o Alan, eu vou sair, o Alan vai colocar, então, para finalizar a apresentação. Pode ser, Alan? Pode. Um segundinho. Então, eu vou solicitar ao Alan que ponha aqui os agradecimentos dos nossos egressos, representado pela Cristiane, que foi orientada pelo professor Germa, e a Marielle, que foi a minha orientada. Então, estão vendo a tela? Ao Alan, agora ele está com... Obrigado, Alan. Olá, eu me chamo Cristiane, fui aluna de mestrado do PPGL até esse ano de 2020. Atualmente trabalho como analista de qualidade em uma indústria de alimentos. O PPGL foi muito importante para o meu crescimento pessoal e profissional, onde eu pude estar trabalhando em laboratório, na área de desenvolvimento de novos processos e produtos, e também na coorientação de TCCs, acompanhada pelo professor Germa. Então, eu agradeço muito a todo o apoio e todo o conhecimento que eu tive durante esses 2 anos que eu estive no PPGL. Muito obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Marielle de Lima. Eu realizei o meu mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos da UFSC entre os anos de 2008 até 2014, sob a orientação da professora doutora Alcilene Monteiro. Nestes 20 anos que o programa está completando, quero parabenizar por toda essa linda história e trajetória que modificou a vida de muitas pessoas. Eu gostaria de relatar que o programa contribuiu muito na minha vida profissional. Eu sou docente há 6 anos na Universidade Federal de Uberlândia, no curso de graduação e pós-graduação em Engenharia de Alimentos, no campus Patos de Minas, em Minas Gerais. E até os dias de hoje eu utilizo os conhecimentos adquiridos no programa, seja conhecimentos do ensino na área de engenharia, que eu considero um grande diferencial do PPGL, quanto na realização de pesquisas de ponta, na oportunidade que eu tive de ser bolsista CAPES durante esses 6 anos, o aprendizado que eu tive nos 6 anos de convivência com a professora Alcilene, e também na oportunidade de realizar o estágio doutoral no exterior, onde por 6 meses eu pude fazer experimentos, estudar no Instituto Norueguês da Pesca, em Stavanger, na Noruega. Então, sou muito grata a todas essas oportunidades e quero desejar ao programa de pós-graduação que continue tendo essa excelência, que continue fortalecendo os seus profissionais e deixando-os aptos a competir com igualdade no mercado de trabalho, que continue modificando a vida de muitas pessoas, assim como melhorou e modificou a minha. Um grande abraço. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e demorou mais do que a gente tinha previsto. Se alguém tiver alguma pergunta... Alcilene. Parabéns a todos os profissionais, né, que ajudaram a construir
o programa de pós-graduação, o pessoal do Profi também. Então, a gente está aberto aí a perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, este é o momento. Eu queria dar os parabéns também, eu gostei muito, Alcilene, show de bola, estava maravilhosa a apresentação, German, demais, gostei muito, muito a Cristiane também, e dizer que é um orgulho mesmo, né, o PPGA traz uma trajetória tão bonita, toda semana apresentando coisas extremamente atuais e levando para os próximos 20 anos, né, Alcilene? A forma com que você terminou ali, mostrando que a gente está no caminho certo, cada um fazendo a sua parte, trabalhando em conjunto, trabalhando com tecnologia de ponta, publicando um monte, né? E dizer que esse é o caminho para mais 4, 5, 10, 20 anos com um nível de excelência. Parabéns, muito orgulho. Muito mesmo, eu fui atrás, eu falei, gente, essa é a cara do PPGA, tudo que eu vi ali, a tendência, esse food tech ali, nossa, eu olhava e falei, meu Deus, isso daí, ó. Me deixa eu fazer um adendo, Alcilene. Esses 7 pontos que você colocou ali, elencou ali, eu vou fazer uma palestra na semana que vem também, e eu fiz um extrato dos ODS, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tudo que a gente está fazendo, tudo é inovação e se enquadra nas questões do ODS. Então, a gente não está fugindo, a gente está no caminho certo, buscando soluções que sejam possíveis, rápidas, viáveis e que tenham durabilidade para atender os problemas que a gente precisa enfrentar. Muito bem, gostei. Que bom, ficamos felizes, então. Vamos ver se mais alguém começa a falar alguma coisa? Vamos lá, gente. Acho difícil. Olha, ó, Jaque falando que dá saudade dos egressos, é verdade. Dá mesmo. Se a gente não tivesse pandemia, a gente ia fazer uma festa aqui. Pois é, e na hora que eu estava fazendo, nossa, meu Deus, quanta coisa que assim, tu vai buscar, e se tu vai colocar tudo, tu tem que... 1 hora de falação, não, eu comecei a cortar, né, porque eu achava que ia dar 20 minutos só. Talvez o que a gente precise fazer é marcar uma festa grande daqui a alguns anos e chamar todo mundo. Então, leva alguns anos, 25. Então, a gente faz com 25 anos a comemoração ao vivo e a cores. É isso aí. Com todos os egressos, né? É. Posso perguntar, fazer uma perguntinha? Claro. Eu sei que você apresentou, Silene, ali no final, né, as tendências, né, mas pensando um pouco com relação à aplicação, né, qual a visão de vocês, assim, pensando num período de tempo, sei lá, nos próximos 10 anos, talvez, de aplicação de fato dessas tecnologias de transformação de embalagens e a aplicação dela pela indústria nos alimentos. Vocês veem isso aqui no Brasil, assim, ser uma tendência de 10 anos, 5 anos? O que é que vocês percebem? Assim, ó, o que eu observei, assim, já existe, tá, Alain? Uhum. Alguma coisinha tem, né? Tem 43 startups, dentro dessas 300 e alguma coisa que foram... eu peguei delas todas, aqui realmente está funcionando, são 3 startups que elas estão fabricando várias embalagens, por exemplo, é que eu não quis me alongar, mas tem embalagem para açúcar, tem embalagem para... assim, casca de ovo, esses materiais, assim, se tu for olhar, eles têm bastante, ela fabrica para várias empresas, inclusive sucos, né, eles estão fazendo uma mistura de material degradável para a produção de suco, apenas a parte interna é revestida com metálica, para poder não, em função da umidade, mas já existe. Agora, o que a gente tem? Algumas coisas que eu observei, que a indústria grande vai demorar, mas as pequenas, a tendência é elas mudarem mais rápido. E a gente espera, né, mas a indústria de alimentos, eu acho que de uma forma geral, a tendência dela é mudar e começar a incorporar todos esses materiais que está se modificando. Por exemplo, a Alemanha, o que eu estava lendo dentro daquela embalagem de café, ela está, assim, radicalmente reduzindo e começou a ter leis que proíbam a utilização de embalagem sintética, né? Então, é uma tendência que não dá mais para a gente estar
a indústria, né, não é mais sustentável, né, materiais sintéticos, né, porque a gente não consegue mais suportar aquilo que a gente está vendo hoje. Então, eu acho que daqui a 10 anos, podemos ter, sim, a grande maioria do que nós estamos fazendo hoje já na mesa do consumidor, na casa do consumidor. O que a gente precisa é justamente essa grande escala para reduzir custo e todos os consumidores poderem ter acesso, tanto na parte de embalagem, quanto na parte de alimentos, vamos dizer assim, alimentos com essa propriedades funcionais a mais, que a gente está propondo dentro desses aditivos que a gente mostrou aqui. Se me pergunta, Silene, o detalhe é todas as etapas da cadeia envolvendo tecnologia verde, tecnologia limpa. Em todas as etapas para a obtenção dessa embalagem, não só o uso dela no produto alimentício, mas todas as etapas envolvendo tecnologia limpa, com redução de custo energético e etc. Aproveitando o gancho também, como é que fica a questão das embalagens, né, quando a gente fala da internet das coisas, né, havendo a possibilidade daqui a pouco da gente conseguir rastrear num nível muito fino, né, todo o processo de produção de alimentos. Vocês já ouviram falar alguma coisa? Está falando das barras? Isso. Sim, tem. O que o German ali apresentou, né? A internet das coisas, assim, daqui a pouco 5G, a gente vai conseguir ter um detalhamento de todo o processo, né, tanto de produção, de distribuição. O que vocês têm visto em relação a isso? Atualmente, tudo que envolve o QR Code, né, na Europa, principalmente, você consegue passar o produto e já ter todo um histórico, por exemplo, de quem que produziu esse produto, onde que foi transportado, quanto tempo. Então, já é uma coisa que está acontecendo, na realidade. Eu imagino que nos próximos anos, a gente não vai estar longe também dessa realidade aqui no Brasil, porque o mundo está mudando, né, em relação a essa indústria 4.0, e aí toda a indústria de alimentos está entrando no mesmo. Eu acredito que proximamente, sim. Inclusive, já se a Par e Passos, vários alunos de graduação passaram, que é justamente a empresa que desenvolve, que dá, né, esse suporte do QR Code, que já tem esse processo de rastreamento. Nós agora temos, você abaixa o aplicativo, né, no celular, faz a leitura do QR Code, já tem muito mais informação do que a gente tinha há 5 anos atrás, né? Ok, pessoal, alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta? Né, tem vários agradecimentos aqui no chat para vocês, professora Alcilene, German, professora Cristiane. Parabéns para vocês, ótimas apresentações. Então, obrigado, pessoal, obrigado mesmo. Eu agradeço meus alunos que passaram aí por mim, né? Sem eles, nós não somos nada. Né? Novamente, parabéns. Obrigado, gente, obrigada pela oportunidade também, muito bom. Tchau, pessoal. Parabéns, então, e até a próxima rodada de palestras, pessoal. Muito obrigada. Um abraço. Ela pode encerrar aí a gravação.